Muito bem, senhores, dando continuidade então às formas de extinção do ato administrativo, no bloco passado nós vimos a caducidade. Seguindo então, vamos para a segunda forma de extinção. Vamos ver agora a cassação. Então na tela, por favor. Como fiz no bloco passado, se eu pensar aqui numa linha do tempo, na cassação, e pensar no momento zero, momento esse que o ato administrativo nasce, no momento zero, na cassação, o ato administrativo número 1, ele também vai nascer legal. Assim como ocorreu na caducidade, o ato nasce legal. Este ato que nasceu legal, ele vai gerar efeitos do momento zero até o momento 1. No momento 1, este ato, ele continua legal. Só que note, não há, então, a princípio, na cassação, nenhuma ilegalidade. Ele nasceu legal, continuou legal até o momento 1. Então, por que ele tem que ser extinto, André? Então, joga na tela. A partir de um determinado instante, este ato, vou mudar aqui a cor da caneta para ficar mais fácil, a partir de agora, note, vai passar a ocorrer do momento 1 até o momento 2, uma ilegalidade. Aqui ele vai se tornar ilegal. Mas ele vai se tornar ilegal não em face de uma nova lei, como aconteceu no momento anterior, na caducidade. Aqui a ilegalidade vai ser uma ilegalidade na execução do ato. Uma ilegalidade na execução do ato. Então volta para mim. O ato nasceu legal, no momento futuro ele ainda é legal, em um determinado momento surge uma ilegalidade superveniente. Ele se torna ilegal. Isso o aproxima do momento anterior, da caducidade. Na caducidade ele também nasce legal, até que no momento futuro ele se torna ilegal. Só que na caducidade, essa ilegalidade é em face de uma nova lei que revogou a lei anterior, que dava àquele ato seu sustentáculo jurídico. Então, na caducidade, eu tinha uma ilegalidade superveniente em face de uma nova lei. O que fazia com que o ato ficasse ou se tornasse legal seria uma ilegalidade, porque ele se torna ilegal porque a nova lei revogou a lei anterior que dava aquele ato seu sustentáculo jurídico. Aqui não tem nova lei. Ele nasce legal e se torna ilegal. Mas se torna ilegal por quê? Aquele ato, quando ele for executado, ele vai ser executado de forma ilegal. Então a ilegalidade é na sua execução. Uma ilegalidade na execução do ato que nasceu legal e se tornou ilegal não por força de uma nova lei, mas uma ilegalidade na execução do ato, normalmente do ato consentido. Quando nós estudamos, senhores, quando se estuda poder de polícia administrativa, ora, quando eu penso em poder de polícia, eu lembro das fases do poder de polícia. Quais são as fases do poder de polícia? Ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia e sanção de polícia administrativa. Determinados atos, determinados comportamentos do administrado, para que eles possam ser praticados em conformidade com a lei, o poder público tem que consentir o particular a desempenhar certas atividades. Então, se você pensar, por exemplo, numa licença para construir, você não pode construir sem a licença do órgão competente. Você não pode desempenhar determinadas profissões que façam perigar a vida em sociedade sem a devida licença. Você não pode fechar uma rua, um bem público, uma via pública sem a devida autorização do poder público. Você não pode portar uma arma de fogo sem a devida autorização do poder público. Então, há determinados atos e comportamentos do administrado que, para que este possa desempenhá-los, o poder público tem de consentir. Então, sempre que a ordem de polícia administrativa, dentro daquilo que se usa chamar no poder de polícia, de ciclo de polícia administrativa, exigir que para que uma atividade que faça perigar a vida em sociedade só possa ser exercida a partir do consentimento do Estado, eu vou estar na segunda fase do poder de polícia, o poder de polícia de consentimento. E uma das maiores manifestações de poder são os atos administrativos de licença e autorização. Então, todos os atos administrativos que dependam, todos os comportamentos humanos, individuais ou coletivos, que dependam do consentimento do Estado para que ele possa ser desempenhado, porque se não fosse, faria perigar a vida em sociedade, esses atos, então, são atos administrativos de consentimento. E se o administrado desempenha esse ato sem o devido consentimento,
ou, ainda que inicialmente consentido, se ao longo do ato consentido ele passa a desempenhar atividade consentida de forma ilegal, executando aquele ato consentido contrariamente à lei, eu vou dizer que esse ato vai ser extinto pela cassação. Então vamos imaginar uma licença para exercício da profissão de médico. O camarada chega num hospital público e é um médico licenciado para desempenhar a profissão de médico. Ele vai desempenhar a profissão de médico, a atividade da medicina, e aí o paciente chega com o joelho esquerdo fraturado, numa situação de emergência. O médico opera o joelho direito. Ora, senhores, independentemente de discussões de erro médico no plano civil, em termos administrativos, o CRM, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, poderá, depender do caso concreto, da gravidade daquele ato, poderá cassar aquela licença por exercício da profissão. Então, note, a licença é um ato administrativo de consentimento oriundo do poder de polícia administrativa do Estado, que foi dada por uma autarquia, Conselho Federal de Medicina. Este ato administrativo de cassação da licença se deu, obviamente, porque ele cometeu um erro médico de alta gravidade. Imagine que nessa cirurgia de operação da perna trocada, o paciente tenha falecido. Uma cirurgia cardíaca que o médico cometeu um erro crasso, que muitas vezes o cirurgião cometeu um erro crasso. Pode dar, obviamente, não quero discutir aqui responsabilidade penal nem civil, que poderia se pensar também, mas em termos de responsabilidade administrativa, esse ato administrativo, de que ato administrativo estou falando? Da licença para exercer a profissão de médico, pode ser cassado. O ato nasceu legal, ele preencheu os requisitos da lei para exercer a profissão de médico, o CFM o licenciou. Então esse ato administrativo licença nasceu legal. Durante a execução do ato consentido, qual foi o ato de consentimento? Uma licença para exercer a profissão de médico. Durante o ato, a execução do ato consentido, exercer a profissão de médico, a licença, ele pratica uma ilegalidade naquela execução. Então há uma ilegalidade na execução do ato consentido. Esta licença, por sua vez, vai ser cassada. Cassação da licença para exercer aquela profissão. Uma ilegalidade. Isso faz com que o ato administrativo seja extinto. Então, o que aproxima a caducidade da cassação? Tanto na caducidade quanto na cassação, os atos nascem legais. Só que eles se tornam ilegais supervenientemente. Na caducidade, considerando o surgimento de uma nova lei que revogou a lei anterior. Na cassação, uma ilegalidade na execução do ato consentido. Uma ilegalidade na execução do ato consentido. Tudo bem até aí? Tranquilo? Ok. Só para finalizar a cassação, o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, traz um artigo que eu vou colocar aqui na tela no bloco seguinte, porque eu não coloquei ainda nesse material. Vou colocar no bloco seguinte. Ele traz um artigo, a Lei 10.826 de 2003, em que se alguém que tem autorização para portar uma arma de fogo é encontrado portando essa arma de fogo, embriagado, encontrado portando essa arma de fogo sob efeito de substância entorpecente, essa autorização para o porte de arma de fogo vai perder os seus efeitos. Então, senhores, a lei, o Estatuto do Desarmamento, não foi técnico nessa passagem que eu vou mostrar. Não foi técnico por quê? Porque disse, se aquele que é autorizado a portar uma arma de fogo é encontrado portando arma de fogo alcoolizado, portando arma de fogo embriagado, portando arma de fogo sob efeito de substância entorpecente, a autorização para o porte vai perder seus efeitos. Ora, o que queria dizer o legislador? Imagina uma prova delegado que a banca examinadora colocasse esse artigo na prova, ou perguntasse a você numa eventual prova oral, e perguntasse assim, candidato, que forma de extinção é essa? E o que eu quero aqui destacar e criticar é a impropriedade do termo usado pela lei. Porque a lei disse que o porte, a autorização para o porte, que é um ato administrativo de consentimento, autorização, vai perder os seus efeitos. Senhores, isso não é forma de extinção do ato. Perda dos efeitos do ato é uma consequência que vai ocorrer em todas as formas de extinção. Se eu pensar em todas essas formas de extinção aí, qualquer uma delas tem como consequência o ato não gerar mais efeitos.
simplesmente porque o ato administrativo deixa de existir. Então a lei, o Estado do Desarmamento, quando ele diz que o camarada que é encontrado portando uma arma de fogo, uma autorização para portar arma de fogo, embriagado, que esse porte perde o efeito, isso não é forma de extinção por perder os efeitos, não é uma forma de extinção, uma consequência de qualquer uma dessas formas de extinção. Então o examinador, sabendo dessa impropriedade do texto normativo, poderia perguntar o seguinte: candidato, nesse artigo, qual é a forma de extinção do ato administrativo? Porque a lei está dizendo perder o efeito. Perder o efeito não é forma de extinção. O que você teria que dizer para o examinador? É a segunda forma de extinção, excelência. É a cassação. Porque a autorização para portar arma, que é o ato administrativo, nasceu legal. Durante a execução do ato consentido, qual é o ato consentido? Portar a arma de fogo. Por isso o poder público autorizou aquela pessoa que comprovou os requisitos lá do Estatuto, segundo o artigo 4º, para portar. O poder público discricionariamente deferiu o pedido de autorização. Ele está autorizado a portar, logo não incide o artigo 12, o artigo 14 da lei, porque o crime de porte ilegal de arma de fogo, o artigo 14, é você portar sem a devida autorização. A autorização lá no artigo 14 do Estatuto é elemento normativo do tipo. Se ele é autorizado, o fato é atípico, penalmente falando. Agora, ele foi encontrado portando a arma sem autorização. Ou melhor, ele tinha autorização, nasceu legal, mas portava embriagado, sob influência de substância entorpecente, diz o Estatuto. O porte de arma, a autorização para o porte, o ato administrativo, a autorização para o porte, perde seus efeitos. Mas perde seus efeitos, isso acontece, acabei de dizer, com qualquer uma das formas. Isso não é uma espécie de forma de extinção. No caso, vai perder o efeito pela forma de extinção chamada de cassação. A lei não diz isso, a lei não é clara. Houve o que nós chamamos no direito de atecnia legislativa. A atecnia legislativa, muitas vezes, são verificadas. Olha o artigo 5º da Constituição, quem é que duvida que ali há uma atecnia legislativa? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurados aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, entre outros. Caput do artigo 5º da Constituição. Então quer dizer que se é um estrangeiro não residente, ele não tem direito à vida? É óbvio que o legislador falou menos do que ele deveria. É óbvio que eu não posso confundir texto normativo com norma jurídica. Pensa-se aqui também, mais uma vez, no pós-positivismo jurídico. Então, por vezes, anda mal o legislador, e aqui é mais uma hipótese, no Estatuto do Desarmamento. Quando ele diz que, encontrado portando uma arma de fogo, embriagado, a autorização perde o efeito, perder efeito não é forma de extinção. Se eu fosse examinador, perguntaria isso ao próprio delegado. Qual é a forma de extinção, candidato, nesse caso? Perder efeito, mas perder efeito não é forma de extinção. O que o examinador vai querer que você diga que é a cassação. Porque o ato nasce legal, durante a execução do ato consentido, ele, ao executar o ato consentido, ele executa o ato consentido, portar arma de fogo em contrariedade à lei. Em contrariedade à lei, porque ele porta arma de fogo embriagado ou sob efeito de substância entorpecente, logo a lei vai dizer, perde o efeito. Mas o que queria efetivamente dizer o legislador? Que essa é uma hipótese de cassação, diz a doutrina. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então, segunda forma... só para finalizar, sempre no intuito de aprofundar. Isso para autorização. Mas e se fosse um porte funcional? Aí pensando aqui com a cabeça do examinador, prova oral para delegado. A autorização é do particular. Mas, por exemplo, eu sou delegado de polícia, eu tenho porte funcional. Eu não tenho uma autorização para portar arma de fogo. Porque a autorização que eu tenho, na verdade não é autorização, o consentimento que o Estado me dá é um consentimento que está atrelado a uma característica do cargo que eu ocupo. Então eu ocupo o cargo de delegado de polícia, eu ocupo o cargo de agente de polícia federal, de agente de polícia civil, de inspetor de polícia civil, de policial rodoviário federal, eu tenho um porte funcional. E aí vem o detalhe, o porte funcional não tem natureza jurídica de autorização. O porte funcional tem natureza jurídica de licença. Então, se eu sou policial e sou encontrado portando uma arma de fogo embriagado, não vai incidir esse artigo do Estatuto para mim. Entretanto, eu vou ficar exposto às sanções do Estatuto do Servidor. E eu poderia, inclusive, responder por essa conduta inapropriada de portar uma arma de fogo na condição de policial, embriagado, alcoolizado,
sob efeito de substância entorpecente. Então, em que pese não incidir, porque a incidência, nesse caso, é para autorização, neste meu caso particular, do exemplo que eu acabei de criar, vai incidir o Estatuto do Servidor, para apurar a conduta daquele policial que estava portando a arma de fogo, que é um porte funcional, não é autorização, e sim licença, com base no Estatuto, podendo gerar para ele, eventualmente, penalidades, advertência, suspensão, demissão, e aí quebraria-se o vínculo. E se ele fosse eventualmente suspenso ou demitido, no caso demitido, quebrando o vínculo, gerando hipótese de vacância, ele não teria mais aquele porte, porque aquele porte está atrelado ao cargo que ele ocupa. E se foi aplicada a ele uma sanção que rompeu o vínculo e gerou vacância no cargo que seria a demissão, ele também não teria mais aquele porte por não ocupar mais aquele cargo. Então, cuidado. Quando a lei fala, o Estatuto do Desarmamento fala, a autorização vai perder o efeito, é para o porte que não é funcional. Porque o porte que é funcional vai ficar, obviamente, exposto às sanções do Estatuto. Os livros de administrativo também não explicam isso. Por isso que volto a dizer a importância de você fazer aulas aprofundadas, aulas para você construir um bom caderno e poder ser aprovado em concurso para delegado. Tudo bem? Então fechamos a segunda forma de extinção do ato administrativo. Vamos para a terceira forma, a contraposição na sua tela. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Então, terceira forma de extinção, vou pegar aqui uma cor melhor, vermelho, contraposição, terceira forma. Ora, senhores, note, pegar aquela linha do tempo que nós fizemos em todas elas. Na contraposição, que é a terceira forma, o ato administrativo número 1, ele também nasce legal. Como ocorreu nas duas anteriores. Então, momento 0, o ato 1 nasce legal. Eu já expliquei o que significa nascer legal. Ele vai gerar efeitos, até que no momento 1, momento superveniente, a administração pública agora, repare bem, vai praticar um segundo ato, um ato administrativo número 2. Então, agora a administração pública praticou um ato administrativo número 2, e esse ato administrativo número 2, quando eu olho os efeitos do ato administrativo número 2, eu percebo que são efeitos opostos a uma oposição de efeitos entre o ato administrativo número 1 e o ato administrativo número 2. Volta para mim. A administração pública praticou um ato administrativo número 1, que nasceu legal, gerou efeitos. No momento futuro, não surge nova lei. No momento futuro, eu não vou olhar uma ilegalidade na execução do ato 1. No momento futuro, vai surgir um novo ato administrativo, que eu vou chamar, e estou chamando aqui de ato administrativo número 2. Quando eu olho os efeitos do ato administrativo número 2, eu percebo que são efeitos opostos aos efeitos gerados pelo ato administrativo número 1. E a doutrina, então, vai dizer que o ato administrativo número 1 vai ser extinto, ou pelo menos os seus efeitos vão ser extintos, pelos efeitos gerados pelo ato administrativo 2, que tem efeitos opostos ao ato anterior, operando-se, então, uma forma de extinção que a doutrina usa chamar de contraposição. Exemplo clássico que a doutrina cita, joga na tela, por favor. Exemplo clássico. Se eu pensar aqui, senhores, num cargo público, isso aqui é um lugar na administração pública, com nome próprio, remuneração própria e funções definidas em lei. Cargo público. Esse cargo público vai ser ocupado, preenchido, provido por agentes públicos. Então, está aqui o cargo ocupado, cargo preenchido. Formas de provimento. Vou pensar aqui na forma de provimento originário. Nomeação. Você passou no concurso para delegado, é nomeado. Delegado de polícia, federal ou civil, tanto faz. Civil ou polícia federal. Ok. Bom, então qual é o ato administrativo número 1? Volta para mim. O ato administrativo número 1 é a nomeação. Nomeação, forma de provimento originário. Preenchimento do cargo público, artigo 8º, por exemplo, da Lei 8.112 de 90. Forma de provimento. Cargo é lugar. E eu desenho uma cadeira. É óbvio que você não vai dizer numa prova de concurso que cargo é uma cadeira que você vai ganhar 0. Mas você vai dizer, segundo a doutrina de jurisprudência, que cargo é um lugar na administração pública, por isso uma cadeira para representar esse lugar. Representar só para você entender. E aí quando eu vou ocupar esse lugar, colocar alguém sentado na cadeira,
Eu estou preenchendo o cargo, forma de preenchimento, formas de provimento do cargo. A lei fala em 7, nomeação, aproveitamento, promoção, readaptação, recondução, reversão, reintegração. Ora, então, o efeito gerado pelo ato administrativo número 1, qual foi o efeito gerado? O preenchimento do cargo. A nomeação gerou o preenchimento do cargo. É o ato administrativo número 1. Passou algum tempo, aquele agente público foi submetido à avaliação especial de desempenho. Ou melhor, a avaliação periódica de desempenho. Já era estável, adquiriu estabilidade no serviço público. 5 anos depois, já estava no Serviço Público Federal. Ele então vai ser avaliado conforme o artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição. Hipótese em que o servidor estável perde o cargo, ser considerado inapto na avaliação periódica de desempenho. Se ele for considerado inapto na avaliação periódica de desempenho, como não cometeu falta, só não foi considerado apto, porque se tiver cometido falta vai ser demitido pelo 41 para o primeiro inciso segundo, se a sanção para a desídia for apenada com demissão, mas desconsiderando essa hipótese, pensando no inciso 3º, 41 para a primeira Constituição, inciso 3º, ele vai ser exonerado. Na tela, por favor. Então vai se praticar um ato administrativo número 2. Esse ato administrativo número 2 é a exoneração. Esse ato administrativo número 2 é a exoneração. Só que a exoneração, de acordo com o Estatuto, é hipótese de vacância. Vacância. Então, enquanto a nomeação é uma hipótese de provimento, tá aqui o cargo, ó. Tá aqui o cargo. Pela nomeação, eu coloco o cara sentado na cadeira. Nomeação. Pela exoneração, ele que estava sentado, vai, borracha, apaguei. Ele que estava sentado, saiu do cargo e agora vai ficar como? Vai ficar de pé. Ele que estava sentado, olha ele aqui, de pé. De pé. Ele estava sentado, ele estava aqui sentado, ele saiu do cargo, porque foi exonerado, e ficou de pé. Então volta para mim. Um primeiro ato o colocou sentado. Óbvio que na prova você não vai escrever ou falar que foi colocado sentado, você vai ganhar 0. Na prova você vai dizer que a nomeação, o ato número 1, preencheu, proveu o cargo. O cargo ficou provido. Então o efeito gerado é o provimento. Só que a vacância é deixar o cargo vago. Ele estava preenchido, agora ele está vago. Efeitos contrapostos. Então vai dizer a doutrina que agora se operou uma oposição de efeitos. Então o segundo ato, ela geraria efeitos opostos ao primeiro ato. Oposição de efeitos. E nessa oposição de efeitos, houve a extinção dos efeitos gerados pelo primeiro ato, pela chamada contraposição. Tudo bem? Tranquilo? Para a gente fechar esse ponto da contraposição na tela. Ora, há um outro detalhe aqui importante, né? Também importante, que é o seguinte, na Constituição, pegar aqui a caneta, na Constituição, vou limpar, para a gente pegar aqui uma questão na Constituição. Candidato, a pergunta é o seguinte, existe alguma hipótese de contraposição na Constituição Federal de 88? Cuidado, senhores, com o artigo 41, parágrafo 3º, Constituição Federal, 41, parágrafo 3º. O que diz a Constituição Federal? Um cargo está sendo ocupado, preenchido, provido, e o seu eventual ocupante, um cargo está preenchido, provido, ocupado, e a administração pública, o Estado, poderá extinguir esse cargo. E essa extinção do cargo vai gerar para este ocupante aqui, se ele for estável, ele vai ser colocado em disponibilidade com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Isso está no 41, parágrafo 3º da Constituição. Extinto o cargo ou declarado desnecessário o seu eventual ocupante. Extinto o cargo é a cadeira, o cargo é o lugar. Extinto o cargo, o seu eventual ocupante, se estável, será colocado em disponibilidade com proventos proporcionais ao tempo de serviço. E ele vai ficar em disponibilidade até quando? Até que surja um novo cargo, com proventos compatíveis, com grau de escolaridade compatível, com funções compatíveis, para que ele então seja aproveitado. E aí é o Instituto do Aproveitamento. Logo, joga na tela, eu vou ter aqui 2 atos. Nesse meu exemplo, qual é o ato administrativo número 1? O ato administrativo número 1 é a colocação em disponibilidade. O cargo foi extinto, vou desaparecer
com cargo, aqui está o cargo, ele está aqui, o cargo vai ser extinto, ora, vou extinguir o cargo, peguei a borracha e extingui o cargo. Quero voltar agora com ele, né? Quero voltar com ele. Muito bem. Aí, esse ato administrativo número 1, qual foi? Colocação em disponibilidade. Ele está em disponibilidade. Está em disponibilidade onde, André? No serviço público. E ele vai ficar em disponibilidade até quando? Até que surja um novo cargo, com proventos, grau de escolaridade e remuneração compatíveis, e ele vai ocupar esse novo cargo aqui, ó. Volta para mim. Ele estava em disponibilidade no serviço público, ele vai preencher esse novo cargo. E essa forma de provimento chama-se aproveitamento. Artigo 30 da Lei 8.112/90 é um exemplo. Lógico que estatutos estaduais e até mesmo municipais podem prever também o aproveitamento. Mas, como o nosso curso aqui é nacional, eu estou pensando numa forma marcada na Lei 8.112/90. Mas isso não impede que estatutos estaduais e municipais também prevejam essa mesma situação. O importante é que você entenda que o aproveitamento é uma forma de extinguir a colocação em disponibilidade. Então vai ser praticado, joga na tela, um ato administrativo número 2. Qual é o ato administrativo número 2? Forma de provimento derivado, chamada de aproveitamento. Então o ato administrativo número 2 é o aproveitamento. Só que este ato administrativo número 2, o que ele fez? Ele extinguiu esse primeiro ato, que é a colocação em disponibilidade. Volta para mim. O cargo foi declarado extinto ou desnecessário, seu eventual ocupante, se estável, 41, parágrafo 3º da Constituição, foi colocado em disponibilidade. Ok. Fica em disponibilidade até quando? Até surgir um novo cargo, compatível com as habilidades, compatível com o grau de escolaridade, compatível... Ah, André, extinguiu o cargo de enfermeiro. Aí surgiu um cargo de médico, ele pode ser colocado em disponibilidade? Ele pode ser aproveitado? O que você acha, senhor? Precisa responder uma pergunta dessa? É óbvio que não, porque não tem compatibilidade de formação. Então tem que ser um cargo que surja compatível com as habilidades dele, com o grau de escolaridade, com os requisitos que ele preencheu e teve que preencher quando ocupou o cargo anterior que foi extinto, ou colocado em disponibilidade, ou extinto declarado necessário. Então para ele ser aproveitado tem que ter, obviamente, uma correspondência remuneratória de grau de escolaridade, de complexidade, por aí vai. Aí, esse segundo ato, que vai ser praticado, é uma forma de provimento derivado, chamada de aproveitamento. Ele vai ocupar esse novo cargo por uma forma de provimento, está no artigo 30 da Lei 8.112, chamada de aproveitamento. Só que o que o aproveitamento fez com a colocação em disponibilidade? Extinguiu, por uma oposição de efeitos. Oposição de efeitos, forma de extinção do ato administrativo, chamada de contraposição. Então os livros explicam a contraposição, mas os livros não falam desse exemplo do 41, parágrafo 3º da Constituição. Então cuidado, porque se eu fosse examinador, eu perguntaria, ok, você sabe o que é contraposição. E na Constituição? Tem alguma hipótese de contraposição? Nunca vi nenhum livro administrativo falar isso. Nunca vi. Primeiramente porque os livros não entram profundamente nos debates acerca de servidor. Os manuais, né? Os manuais não avançam mais profundamente. E aí fica essa lacuna na doutrina, ok? Então, contraposição, terceira forma de extinção do ato administrativo. No próximo bloco, vou continuar com a quarta forma de extinção. Vamos começar a falar da anulação, que é uma das principais formas de extinção, junto com a revogação, que inclusive são as duas que mais são cobradas em concurso público. Tudo bem? Próximo bloco, então, eu começo falando de anulação, quarta forma de extinção do ato administrativo. Aguardo suas lá. Um abraço e com Deus.